Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, a consulta ao doutor está no ar. E dessa vez, gente, para uma consulta diferente, porém bastante necessária para todos nós, contribuintes, pagadores de impostos. Afinal de contas, a gente vem falando aqui ao longo dessas últimas semanas sobre esse clima de final de ano, as festas, mas infelizmente trago aí uma notícia um pouco, vamos dizer assim, mais salgadinha. Afinal de contas, a partir de 2026 vai entrar em vigor, gente, a tão falada reforma tributária. Pois é, e aí com ela muitas questões vão passar a mudar. E aí a minha pergunta, você já parou para se informar sobre o que vai mudar, o que pode vir a acontecer no seu dia a dia? Sei que essas questões muitas vezes a gente pensa, né? Elas têm uma relação direta com a economia, mas existem vários impostos, várias tarifas que vão interferir, por exemplo, no valor dos nossos alimentos. Outras tantas que vão interferir, por exemplo, nos medicamentos. Teremos medicamentos, gente, com isenção total de impostos. Alguns com isenção ali de 60%. E aí a gente precisa entender o que essas mudanças vão, de que forma elas podem vir a interferir de fato no nosso dia a dia. Se você lembrou de alguém que também é pagador de imposto, que é empresário, que é um simples consumidor, que também precisa desse tipo de informação, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Então, corre lá e já encaminha, compartilha o nosso link de transmissão. Gostaria também de te avisar que a partir de agora, não sei se estou te pegando de surpresa, mas olha, já temos o nosso Hit Play, que é um aplicativo onde você pode ter acesso tanto à programação, por exemplo, ao vivo, como essa que estamos transmitindo agora, quanto aos programas anteriores, para você ficar ligadinho. Confere. Chegou o Hit Play, a nova forma de se conectar com a programação da Hit TV, onde e quando quiser. Já pensou em assistir ao vivo seus programas favoritos e ainda poder revê-los na hora que preferir? Agora é possível. É fácil, rápido e gratuito. Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, procurar por Hit Play, instalar e pronto. Agora é só aproveitar. Uma programação feita com amor e para toda a família brasileira. Hit Play. Agora ficou ainda mais fácil e prático você ter acesso a toda a programação dessa emissora, gente. Muito bacana. Perdeu algum programa? Corre lá no Hit Play. Quer assistir ali de forma rápida e prática? Acesse o seu aplicativo que vai estar aonde? Na palma da sua mão. Achei sensacional. E você? Agora também gostaria de te convidar a você participar dessa consulta que foi marcada para você tirar todas as suas dúvidas. Trazer para a gente também o seu relato. Não perca essa oportunidade, gente. Encaminhe então a sua mensagem pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento, aonde? No nosso Instagram, por onde você também pode participar e encaminhar sua mensagem. Mas aí você corre lá nos nossos stories, que a enquete vai estar à sua disposição. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá, reforma tributária 2026 é o ano que começa toda essa implementação. O que você acredita que muda a partir do ano que vem? A carga de impostos tende a aumentar. Qual é a sua percepção? A gente quer entender qual é a percepção de vocês. Muda o sistema, mas o bolso sente igual. O modelo fica mais justo, mais transparente ou ainda sei pouco sobre o tema? Clica lá na alternativa que mais te representa, combinado? Então, vamos agora conhecer quem são os convidados deste bate-papo e você vai entender, através da especialidade de cada um deles, por onde que vai caminhar aí o nosso bate-papo na tela. Começando então pelo Antônio Celso Branisso, advogado. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas tributária, empresarial e previdenciária, escolheu direito para auxiliar empresas e profissionais em decisões seguras. É especialista em planejamento fiscal, reestruturação societária e estratégias de economia tributária voltadas a empresas e profissionais liberais.
E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Agostinho Pascalicchio, economista. Atua na área há 39 anos com especialização em macroeconomia e finanças. Seu diferencial está na capacidade de integrar dados quantitativos e aspectos qualitativos do mercado para interpretar os movimentos da economia. Olha só a ousadia! No dia a dia, enfrenta o desafio de acompanhar a dinâmica da economia global e identificar os valores de maior impacto. Como professor, valoriza o pensamento crítico e criativo, especialmente diante dos avanços da inteligência artificial. Sejam muito bem-vindos, muito prazer, obrigada pela presença de vocês aqui no nosso Consulta ao Doutor Especial Reforma Tributária. Obrigado, Dan. Prazer estar aqui com você. Antes de mais nada, queria fazer aqui um pacto com vocês dois, porque quando a gente propõe um tema como esse, eu tenho certeza que muitas pessoas estão agora nos assistindo e pensando assim, nossa, vou entender alguma coisa? Esse aí é um tema difícil, não me diz respeito e automaticamente se afasta. Então, o nosso comprometimento aqui nessa tarde é trazer informação de forma clara. Vamos facilitar, está proibido o juridiquês e o economês. Fica tranquilo. Aceitam o desafio? Com certeza. E você aí de casa que estiver assistindo, tem alguma informação, olha, não entendi tal coisa, encaminha pra gente a sua dúvida, combinado? O objetivo aqui é a gente levar a informação até você. Se você não entender, aí é que tem uma questão aí que a gente pode vir a ajudar a melhorar o nosso desempenho. Combinado? Convite aceito, 0 operadora 11 3337 5886. Vamos lá, gente. Gostaria de entender uma coisa. Quando a gente fala dessa reforma tributária, do que estamos exatamente falando, né? O que representa a sanção dessa lei complementar de número 214 do ano de 2025 e essa recente aprovação do texto base do projeto de lei agora na Câmara dos Deputados em dezembro. Temos algumas regras do jogo já definidas, certo? Certíssimo, Dani. Basicamente, a reforma tributária está trazendo a existência de 2 novos tributos, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, o advento desses 2 novos tributos vai trazer um impacto tributário bastante relevante em toda a nossa sociedade. Olha só, gente, já estamos diante aí de algumas letras que daqui a pouco a gente vai decifrar um pouquinho mais. Queria, Pascalicchio, que você trouxesse assim, o que muda com relação ao sistema atual? Porque hoje a gente tem aí, são 5 impostos no lugar destes, né, que vão vir a ser substituídos, certo? Ótima pergunta, Dani. Eu gostaria de comentar basicamente 2 aspectos antes de chegar a essa questão. Tá. O governo, ele é responsável por 3 orçamentos todo ano. Ele tem que apresentar o orçamento fiscal, o orçamento da Previdência Social, ou seja, dos aposentados, e também o orçamento das estatais. E cada um deles demandam compromissos diferenciados. Então, nós vamos estar conversando sobre esse orçamento fiscal. Tá. O orçamento da Previdência Social é um ponto que os seus telespectadores vão perceber, também é complicado e isso pode demandar alguma atenção. E, finalmente, o orçamento das estatais é um terceiro assunto que envolve, inclusive, questões sobre privatização, sobre orçamentos negativos das empresas estatais, como Correios. É um outro assunto que nós não vamos estar abordando. Vamos estar nos concentrando, então, no orçamento fiscal. Esse orçamento fiscal, para nós, representa, graças a essas mudanças e simplificações que o doutor Antônio Celso comentou, um avanço no sentido de dar transparência à arrecadação. É claro que ele vai estar em pleno vigor em 2033. E até lá, atendendo a essa ótica de transparência e clareza, que são fundamentais, peças essenciais no processo tributário, todos nós devemos nos adaptar a esse novo ambiente. O que é o IVA dual? IVA que dual já existe em outros países, né? E é tido como um sistema importante e bacana, né? Bem bacana. A intenção é muito boa. Era para ser um IVA. IVA é o Índice de Valor Agregado, Imposto de Valor Agregado, que significa, Dani, que a cada etapa produtiva existe uma incidência do imposto.
E de uma forma que, se um produtor de madeira ele recolheu um tributo e ele passa essa madeira para um produtor de cadeira, esse produtor de cadeira ele vai fazer uso do crédito desse ente da cadeia anterior para ele não recolher duas vezes. Então, se um produtor compra madeira por R$50 para produzir uma cadeira por R$100, esse produtor aqui já pagou imposto sobre os 50. Não é justo que o cara que vai montar a cadeira, ele pague novamente sobre aquela parte de 50 que já foi paga pelo produtor anterior, até chegar à loja, à ponta de gôndola. Então, há toda uma cadeia produtiva. O IVA significa que o próximo ente da cadeia vai se aproveitar do tributo que foi recolhido pelo ente anterior, pelo seu amigo lá que teve o trabalho de lhe fornecer a matéria-prima até chegar na ponta da gôndola. Isso significa o índice de valor agregado, para que você conheça direitinho qual foi o valor agregado em determinado produto e recolher o tributo exatamente sobre o valor que foi agregado. Existe uma expectativa da redução da carga tributária com o IVA? Não, infelizmente não. Bem que gostaríamos. Mas é interessante lembrar que o IVA vai permitir essa classificação, esse conhecimento da cadeia de produção e o recolhimento sobre cada valor agregado. Não significa, então, uma redução total do que será arrecadado. O que ocorre no final é que nós teremos novos impostos incidentes sobre novas funções. Exemplo, as BETs e outros ainda que estão em processo de formação. Nós temos aqui toda a ecoeconomia que deve estar entrando, que nós ainda não temos clareza de como será a tributação, por exemplo. Então, todo um novo processo vai estar sendo conhecido e com mais transparência. Nesse sentido, novamente, a reforma atende esse princípio de transparência e a perspectiva, ao final, é um aumento da arrecadação. Olha aí, gente, verdade chegando aí na sua tela. O que significa quando a gente fala aí, vamos começar a reforma tributária, sua implementação a partir de 2026, mas ela vai ser de fato implementada, estará em vigor de forma mais segura e concisa em 2033. Por onde caminha esse processo? Primeiro ano, Dani, que faltam só 14 dias para 1º de janeiro. Praticamente. Tá aí, já vai começar. O ano de 2026 é um ano teste. Então, as obrigações já vão estar presentes, os contribuintes já precisam recolher as suas obrigações tributárias novas do IBS e da CBS, porém em caráter exemplificativo. O IBS vai ser tributado em 0,1% e a CBS em 0,9%. Somando os dois, vai ter 1% de recolhimento desses dois tributos, que inclusive nesse primeiro ano eles vão poder ser compensados com a COFINS ou com o PIS para que o contribuinte não seja onerado. Mas é um ano teste. Quem cumprir direitinho com as obrigações acessórias, que são as prestações das declarações, não vai pagar nem um centavo a mais nesse ano de teste para a gente poder se adaptar. Entendi. Quando a gente tem uma transição que é longa como essa, isso traz mais segurança ou insegurança para o mercado financeiro? E aí eu te questiono isso porque um mercado financeiro inseguro custa caro, não é? Sim, na verdade traz um pouco mais de insegurança. Isso porque, principalmente nesses últimos meses, uma das grandes fontes de arrecadação de imposto de renda foi o mercado financeiro. E todo o processo muito longo, desperta, o mercado financeiro tende a se antecipar. É um processo natural antecipar-se, porque, por exemplo, quando você diz, olha, se você fizer tal aplicação hoje, num prazo de 90 dias ou por um ano, por exemplo, você precisa conhecer antecipadamente o quanto você vai deixar de impostos atrás daquela aplicação. Consequentemente, a incerteza sobre o mercado financeiro pode ser muito nociva. A ideia básica
é que, nesse primeiro ano, os impostos incidam principalmente sobre a atividade produtiva e não ainda sobre as atividades de serviço financeiro. Entendi. Vamos entender um pouco mais sobre o CBS, né? Ele vai vir a substituir, então, o PIS e o COFINS. Explica um pouco melhor para a gente como que funciona essa lógica. Na verdade, é uma simplificação tributária, né? Tá. O PIS é um produto, enfim, é um imposto que tem a sua incidência já praticamente determinada, e o COFINS é uma contribuição também determinada. Uma contribuição não é uma estrutura de imposto adequada. A ideia básica, então, seria ter uma contribuição unificando dois impostos que trariam uma simplicidade na sua incidência. São dois impostos que têm especificidades e essa simplicidade operacional é muito significativa para o governo. É uma simplicidade, eu acho que está vindo até de maneira adequada. Esse foi um ponto que quase não teve modificação, não é verdade? Esse foi um ponto em que todas as pessoas que participaram dessa discussão tinham por necessidade, entendiam como necessário, certo? A simplificação dos tributos. Na verdade, Dani, a ideia inicial era para ser um tributo só. Só um. Tá? Bem simples. Ocorre que, nos debates do Congresso, os deputados ficaram preocupados com a gestão da arrecadação. Porque, dessa forma como está sendo instituído, a gestão vai ficar na mão da União. A União vai receber todo o montante de pagamento. Então, com um tributo só, isso ficaria ainda mais complicado para o repasse para os estados e municípios. Então, diante dessa preocupação, na votação, nos debates, acabou se criando dois tributos, que são justamente aí o IBS e a CBS. Mas, inicialmente, era para ser um só, inclusive. Acabou sendo dois. Por isso que chama dual, como você me perguntou no começo. Fala agora para a gente um pouquinho mais sobre o IBS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vem para substituir o ICMS, que é de âmbito estadual, e vem para substituir o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de âmbito municipal. O que vai acontecer a partir de agora, Dani, que esses dois tributos que eu acabei de mencionar vão ser substituídos pelo IBS. O IBS vai incidir em novas operações que antes não eram sujeitas à tributação de ICMS ou ISS. E essa vai ser uma grande mudança muito relevante no bolso da sociedade a partir de agora. E olha só que bacana, gente, porque muito tem se falado que essa modificação pode vir a reduzir a guerra fiscal entre os estados. Exatamente. Explica melhor isso daí pra gente, como funciona o sistema agora e de que forma que ele vem para transformar. Eu estava até conversando agora mesmo com o senhor Agostinho a respeito disso, né? Então, tende-se a eliminação da guerra fiscal. Porque agora o município não pode mais oferecer uma alíquota de ISS mais atrativa do que o seu vizinho, ou um estado pode oferecer uma alíquota de ICMS mais atrativa do que o estado da outra região do país. Eu, particularmente, ainda não sei como interpretar, se isso vai ser muito bom ou se vai ser ruim, porque existem custos logísticos nas operações. E existem regiões do Brasil que não são tão desenvolvidas assim. E o que uma região não tão desenvolvida assim tem para oferecer para um empresário? Um benefício fiscal. Esse benefício fiscal não está mais na mão do Estado, não está mais na mão do município, está na mão da União. Então, eu particularmente não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. É bom, por um lado, de não ter mais guerra fiscal, mas como ficam as regiões que não têm tanta atratividade assim no nosso país, qual vai ser a atratividade para o empresário em montar uma empresa lá longe, se ele pode montar agora aqui no estado de São Paulo mesmo? Olha que bacana esse questionamento. Esse detalhe é importante mesmo, Dani. O que nós temos aí, nós precisamos evitar essa guerra fiscal. O estímulo fiscal existe e funciona. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus tem um estímulo e Manaus vive esse estímulo no dia a dia.
Então, algumas decisões de investimento, de crescimento, de desenvolvimento de um país vão estar agora nas mãos do governo central. E essa questão de termos um imposto que anteriormente era recolhido claramente por um estado ou por um município, agora sendo foco de uma decisão centralizada do governo federal, que inclusive vai arrecadar esses impostos e depois retornar para os estados e municípios, é uma grande mudança econômica, estrutural mesmo. Isso vai e pode determinar até políticas de incentivos diferenciadas para cada região, como temos no caso do Manaus, e até a forma de alocação de recursos totalmente diferenciadas. Num ano de transição como esse, em que inclusive nós tivemos a COP30, novas atividades entrando aí, e a nossa intenção é desenvolver aí a ecoempresa, o ecossistema, isso passa a ser uma questão grande em termos de alocação de recursos, principalmente para quem é responsável pelo orçamento fiscal, que nesse caso é o governo federal. Por falar na Zona Franca de Manaus, a gente tem aí o imposto seletivo, não é? Que se resume também ao imposto do pecado, né? Que tem alguns produtos que entram aí no famoso imposto do pecado, que tem sido denominado dessa forma. Mas queria entender o que é o imposto seletivo agora. Dani, é um imposto que vem junto com a reforma tributária, além dos dois IBS e CBS. Ele vai ser incidido sobre operações e produtos que possam causar alguma nocividade ao meio ambiente ou à saúde, por exemplo, ou às BETs. É um tributo incidente sobre aquelas operações tidas como perigosas ou que causam alguma nocividade à população. A alíquota do imposto do pecado vai girar em torno de 25%, inclusive. E essa é a ideia do imposto, incidir sobre atividades que causam algum tipo de nocividade à sociedade. E isso, é claro, para evitar ou diminuir, tentar reduzir um pouco o consumo de determinados produtos, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, certo? Sim. Você acha que lá na outra ponta isso vai conseguir ser realizado, por exemplo? As pessoas vão deixar de consumir em função desse imposto mais alto? Pois é, o que a gente precisa definir é um pouquinho o que é nocivo para a sociedade, né? Às vezes se adota como estratégia uma tributação até excessiva, uma sobretributação, além dos 25%, de 90%, 95%, assim, valores absurdamente elevados para aquele que pode ser julgado nocivo para a sociedade. E toda vez que entra um produto derivado daquele considerado nocivo, eventualmente pode ser sobretributado. Então, nós vamos estar aí numa escala de, em primeiro lugar, falta de transparência e até possivelmente um pouquinho de falta de critério dentro desse, o que é nocivo, né? O que passa a ser prejudicial para a sociedade. Em essência, qualquer bem de luxo, supérfluo, que faça mal para a sociedade, deve ser tributado mesmo. Mas quais são aqueles que devem ser mais tributados ou menos tributados e em que alíquotas? Isso vai dar chance a uma possível falta de transparência. E isso não é bom para o sistema tributário. A gente tem um debate intenso sobre o teto de 2% para bebidas açucaradas, por exemplo, né? Por que esse debate ele entrou em foco? Porque é uma questão de saúde pública. E saúde pública não deixa de trazer gasto para o orçamento público. E é uma questão importante. Eu acredito, Dani, que é uma balança. O Estado ele quer arrecadar. Agora há pouco a gente estava comentando exatamente, muitas vezes a postura do Estado em não coibir diretamente uma atividade nociva, mas tributá-la. Ou seja, qual é a intenção do Estado com essa tributação? A arrecadação ou a educação da sociedade em relação a determinada atividade? Então, eu acredito que o Estado tem que fazer esse equilíbrio, porque não pode simplesmente soltar completamente e tributar. Não vamos mais controlar, vamos apenas tributar. Porque numa outra ponta existem gastos públicos.
Se a população não é saudável, o gasto com saúde é estratosférico. Então, eu acredito que existam estudos para que se alcance um equilíbrio, né? Qual é a melhor eficiência financeira para o orçamento público? E olha que bacana, gente, esse imposto seletivo, ele segue então essa lógica, né, de tributar determinados produtos que são considerados nocivos para a nossa população. E aí existe esse critério que o Agostinho estava comentando com a gente, mas, por exemplo, bebida açucarada impacta diretamente na obesidade, né? A gente traz aqui relatos a cada dia sobre essa pandemia que a gente vive da obesidade e seus reflexos, é claro, na saúde pública. Mas aí eu gostaria de questionar com relação às bets, por exemplo, né? Porque a gente fala sobre saúde mental, quanto as bets vêm interferir. Existem várias questões sensíveis, né, da nossa população, mas é isso que você estava comentando, não é, doutor? Sobre cobrar mais caro, mas não deixar de ter, não deixar de oferecer. Sim, eu vejo as bets como um fenômeno novo no Brasil, que até outro dia esse tipo de jogo era proibido. Exatamente. Mas eu acho que com a internet ficou muito difícil para o governo federal controlar. As primeiras bets foram instituídas no exterior. E aí, se você está sediado no exterior e a pessoa consegue fazer o joguinho no Brasil, como que você controla isso? Eu acho que o governo federal se rendeu. Sim. Pensou, a gente não consegue mais combater isso. E aí o pensamento é aquele, né? Como que eu estou deixando de arrecadar, né? Sendo que ele é um sucesso e muitas pessoas querem fazer parte. Exatamente, mas recentemente aí foram divulgados dados das pessoas utilizando o dinheiro dos auxílios emergenciais para serem jogados nas bets. O que, se a gente parar para olhar, é um absurdo essa situação. É um disparate. É um completo disparate você conceder um auxílio emergencial para uma pessoa necessitada e esse auxílio emergencial se converter em lucro para uma bet que está sediada em algum outro país, né? É um desvirtuamento completo do programa. É uma conta que não fecha e nunca fechará. Existe realmente uma esfera, às vezes, muito cinza. Por exemplo, aquela injeção de emagrecimento. Totalmente, a Anvisa já deixou claro, olha, não é adequado, não é... Mas a sociedade encontra um meio até de encontrar esse remédio, né? O que eu quero dizer é que precisa ter muito cuidado em termos de tributar alguns produtos. A intenção é que, é claro, também outras atividades, como, por exemplo, o tráfico ilegal, o contrabando, também seja evitado. E isso é uma área cinza em que cabe o esforço até fiscal e fiscalizador para coibir. Então, é claro, olha só, nós estamos entrando em aspectos muito específicos da tributação. É claro que esses aspectos não chegam a ser o mais significativo da tributação. O grande foco tributário é isso que nós havíamos comentado inicialmente. A simplificação orçamentária, a forma gradativa com que vai ser colocada para dar transparência, para que em 2033 nós tenhamos finalmente uma total inclusão de toda a sociedade numa nova estrutura tributária e que essa estrutura tributária satisfaça um novo ambiente econômico. Porque, além de tudo, a gente tem que lembrar que é uma sociedade que está num processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento também vai alterar a estrutura de consumo e, consequentemente, aspectos tributários também. Olha só, gente, que bacana, interessante. Para você que está aqui nos acompanhando, vou te dizer que a gente vai para um rápido intervalo, mas antes vou te lembrar, para você participar, eu tenho certeza que você tem aí alguma dúvida, alguma questão, não deixe de tirá-la aqui com a gente, com os nossos especialistas que estão aqui à sua disposição, 0 Operadora 11 3337 5886. Consulta ao doutor, volta já já. Seja
bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT. Olha só, o bate-papo hoje está diferente. Estamos falando sobre a reforma tributária e o que pode vir a mudar a partir de 2026, quando ela começa a ser implementada. Eu disse começa porque no primeiro bloco a gente viu que ela começa a partir de 2026 e termina lá em 2033. Então tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer, mas nesse período é bom que você tenha informação, que você entenda de que forma essas mudanças vão vir a trazer diferenças na sua vida, no seu dia a dia, seja você um profissional liberal, seja você um simples consumidor. A grande questão é que todos nós pagamos impostos e isso diz respeito, sim, às nossas vidas. Vamos ter mudança na cobrança dos alimentos, vamos ter mudança aí na taxação dos medicamentos e tudo isso também interfere ali no nosso bolso. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Nossos celulares, nosso WhatsApp já está à sua disposição. Encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato, 11 3337 5886. Também gostaria de te convidar para você participar da nossa clássica enquete que já está em seus minutos finais no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Olha lá o que a gente quer saber de você. Corre lá nos nossos stories. Reforma tributária, a partir de 2026. Queria saber o que você acredita que vai mudar a partir de então, quando ela começa a ser implementada. A carga de impostos tende a aumentar. Você tem essa sensação? Você está com essa expectativa? Vai mudar o sistema, mas o bolso vai sentir igual, da mesma forma. Você acha que muda muita coisa, mas que continua ali no fundo, tudo igual. O modelo vai ficar mais justo, vai ficar mais transparente. É isso que você ouviu falar nesses últimos tempos? É isso que as informações que você colheu te trazem? Ou você ainda sabe pouco sobre o tema? Clica lá na alternativa que a gente quer entender de que forma que esse assunto, que você recebe esse tipo de assunto. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar Antônio Celso Branisso, advogado, está aqui compartilhando com a gente todo o seu conhecimento, e o Agostinho Pascalíquio, economista, para você entender por onde que está caminhando aqui o nosso bate-papo. E aproveito, é claro, para agradecer a presença de vocês, todo o esclarecimento que vocês estão trazendo para a gente aqui nessa tarde. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Então, gente, estávamos aí falando sobre algumas mudanças, sobre o imposto seletivo. E aí agora eu gostaria de entender com relação aos alimentos, porque a gente ouviu dizer que os alimentos, principalmente aqueles pertencentes à cesta básica, eles terão isenção de impostos, é isso? É verdade, Dani, sim. Hoje já existe a isenção de ICMS para esses alimentos essenciais, principalmente esse que compõe a cesta básica, e essa isenção vai continuar existindo com relação ao IBS e à CBS. Isso está previsto na lei, realmente não é um boato. E só alguns dos produtos, que a gente vai ter aí como produtos que não terão o imposto incidindo. Só para quem está nos acompanhando entender quais são os produtos da cesta básica. Basicamente, todos os componentes da cesta básica. Tá. Então, principalmente arroz, açúcar e todos os demais componentes, massas de maneira geral, que estarão isentos. Agora, o que tem por trás disso? Tudo que tem uma isenção vai ter uma contrapartida de reposição daquilo que vai deixar de pagar. Então, essa regra vai continuar, vai persistir. Ou seja, uma série de novos produtos vão deixar de pagar impostos e novas fontes de tributação deverão vir substituindo essa isenção. E entre essas, vale a pena também lembrar aquela referente à isenção até R$5.000 do imposto de renda. Ou seja, são fontes que o governo vai ter que procurar novas receitas para cobrir esses furos de receita causados por essas benesses. Agora, então, eu vou abrir um parênteses aqui no nosso bate-papo com relação a essa isenção do imposto de renda até R$5.000, porque eu tenho certeza que esse assunto diz respeito a muitas pessoas e muitas pessoas ainda não sabem ao certo quem terá direito, quem não terá. Inclusive, vivemos aí no momento com relação a bastante divulgação de fake news, então a gente fica na dúvida sobre tudo aquilo que chega até a gente. Explica melhor isso pra gente.
Quero pegar um gancho do senhor Agostinho aqui. Por favor. Ele falou dessa contrapartida, né, em Exato. relação a uma isenção. A gente não falou até agora do montante das alíquotas dos dois tributos. O IBS ele vai ter uma alíquota básica de 18,7% e o CBS uma alíquota de 9,3%. Somados, os dois vão alcançar 28% de tributação. É expressivo, Dani. É bem expressivo. Então, a gente está esperando um aumento da carga tributária muito grande. E como o senhor Agostinho aqui colocou muito bem, determinadas isenções em determinados setores não necessariamente significam que a tributação, de maneira geral, vai ser diminuída. Algum outro setor pode ser onerado para que se garanta o orçamento fiscal, né, em função dos gastos que o nosso Estado brasileiro tem. Não pode simplesmente virar as costas para uma arrecadação e deixar a conta estourar. Exatamente, mais uma realidade difícil aí para a gente receber. Essa alíquota de 28,7% coloca o Brasil, de fato, entre os países com os maiores impostos? Sim, coloca de fato. Tem uma regra básica que é o seguinte, nós testamos, por incrível que pareça, existem diversos estudos nessa área, até que ponto a sociedade brasileira consegue ser tributada sem que aumente aquela recusa em pagar os impostos. Ou seja, até que ponto a sociedade brasileira consegue pagar uma tributação a partir do qual, por exemplo, se aumentar a alíquota, a sonegação pode também aumentar. Então, esse teste existe, né? E esse teste está indicando que a sociedade brasileira tem uma resistência até 35% de salário do total das fontes de rendas sendo tributado, tá certo? Então, essa é uma indicação interessante. Significa que excesso de tributação, ao invés de facilitar a arrecadação, pode significar também uma sonegação. Então, precisa sempre ter muita cautela nesse processo de novas fontes serem tributadas ou quais as que precisam ser aumentadas. Aquelas que eventualmente serão aumentadas são aqueles valores em que já existe uma parcela irrisória ou baixa de tributação. E nós estávamos conversando aqui exatamente sobre isso, os profissionais liberais. Os profissionais liberais vão pagar um pouco mais, que seriam despesas correspondentes ao ISS e que provavelmente, então, vão ter uma nova carga, um novo rosto fiscal. A mesma coisa vai acontecer com o imposto de renda recolhida na fonte ou que eventualmente são parcimoniosamente recolhidos, né? Ou seja, num valor muito aquém do que pode se esperar que pudesse pagar, e isso seriam novas fontes de arrecadação. Isso é interessante porque significa que esse segmento, profissionais liberais, tem alguma tolerância a novos encargos fiscais. E aí vem aquela observação. Esse público, semelhante às bets, que nunca foram tributados, que agora vão ser, experimentarão, sem dúvida, e em princípio, uma carga fiscal que no começo pode ser até alta demais, mas que com o tempo vai se ajustar a uma carga que talvez venha a ser considerada adequada. Mais suportável. Mais suportável. Vamos falar um pouquinho disso com relação aos profissionais liberais? Sim, Dani, eu estava conversando aqui com o senhor Agostinho. Eu particularmente vejo dois setores, são inúmeros, mas dois setores me chamaram muito a atenção, que é a dos aluguéis. Os aluguéis até hoje, eles são tributados basicamente pelo imposto de renda, caso a pessoa seja proprietária de um imóvel e ela coloque esse imóvel no mercado para ser alugado, para constituir uma rendinha para ela, às vezes uma complementação da aposentadoria, ou às vezes a pessoa até vive de aluguéis, né? A partir de 1º de janeiro de 2026, essa pessoa pode ser tributada pelo IBS e CBS
também, juntamente com o imposto de renda. Então, IBS e CBS eram inexistentes nessa atividade. E a outra atividade que nós estávamos conversando, justamente os profissionais liberais de sociedades uniprofissionais. 2 ou 3 médicos, 2 ou 3 advogados, engenheiros, arquitetos, que o imposto sobre serviço sempre foi cobrado na forma fixa. Uma determinada prefeitura institui um pagamentinho de imposto sobre serviço em janeiro, acabou. Não tem mais ISS. Ok, agora essa sociedade uniprofissional vai passar a ser contribuinte de IBS e CBS também, a uma alíquota aproximada de 20%. Porque eu falei para você, a alíquota básica de 28% e existe dentro da lei complementar 214, diversos artigos que falam esse determinado setor tem uma redução de 60%. Esse determinado setor tem uma redução de 40% e por aí vai, com base nessa alíquota somada de 28%. Olha só, gente, quantos pormenores que tem em toda essa reforma tributária. Por isso que é importante você ir atrás de informação. E até entrando um pouco mais nessa questão dos aluguéis, isso fica um pouco mais difícil, até mais sensível, para as pessoas que hoje se beneficiam dos aluguéis por temporada, não é? Porque elas ainda têm que entregar um montante para quem os ajuda, né, para as plataformas que os ajudam, né, a conseguir fazer essa locação. Muito bem observado, porque esse setor hoje está praticamente inexistente no radar da Receita Federal, né? E agora vai entrar com As tudo. pessoas estão recebendo esses aluguéis por temporada e não oferecendo a tributação. Agora, isso também promete ser acabado. Um outro setor que eu gostaria de destacar também é o setor de restaurantes. Vai ser bastante impactado pela reforma tributária, porque o setor hoje, vamos falar de estado de São Paulo, tem uma alíquota reduzida de 4% de ICMS. ICMS sai de cena entre IBS e ICBS, com uma alíquota aproximada de 15% para o setor de restaurantes. O setor está desesperado, ainda não sabe como agir diante disso. E aí, Agostinho? Grandes mudanças aí para esses segmentos. E por trás disso tem aquela percepção desagradável. Não é que o montante total de receita do governo tende a cair, mas pode aumentar em consequência dessas novas tributações. E isso é interessante porque pode ser que o resultado final seja um valor que faça e crie condições, finalmente, para que o governo comece a ter um superávit fiscal. Todo governo eficiente não gosta de gerar superávit fiscal. Aliás, um bom governo é sempre conhecido por gastar e gastar muito. E gastar, se possível, bem, né? Então, vamos ter aí alguma mudança até nas estruturas de gastos do governo também, em consequência desse novo arcabouço fiscal que está em construção. Porque novos segmentos vão ser tributados. Temos perguntinha da nossa audiência, pergunta na tela. Então vamos lá para a participação da Alessandra aqui de São Paulo. Alessandra, seja muito bem-vinda à sua consulta. Podemos afirmar que o que já está difícil irá piorar? O dinheiro já perdeu seu poder de compra e pagar contas básicas seremos ainda mais prejudicados com essa reforma? Se não haverá mais incentivo para as indústrias pelos estados, São Paulo poderá ter um boom imobiliário? É uma pergunta muito interessante da Alessandra, né? Ela estava aqui ligadinha no bate-papo. A gente não quer ser aqui profeta do apocalipse, né? Não é esse o nosso papel, mas há uma tendência realmente a dificultar ainda mais. É uma área do senhor Agostinho aqui que eu vou invadir um pouquinho, mas eu destaco muito a necessidade do Estado gastar bem, porque se a gente for analisar países europeus que têm até arrecadação e tributação superior à do Brasil, mas são um país que tem uma eficiência econômica maior, gastam melhor, né, em prol da população. É notório que o Brasil gasta mal, é notório que há um desperdício de dinheiro, a arrecadação não é pequena. Então, é muito importante que o Estado se desenvolvesse a ponto de ter uma destinação mais apropriada dos recursos em favor da população. Porque daí a tributação não seria um problema tão grande assim, se a gente for analisar isso filosoficamente.
Você arrecada, mas você devolve educação, você devolve saúde, devolve segurança. O cidadão não precisa gastar com esse tipo de coisa. Aí acaba sendo uma economia até no bolso do cidadão que hoje precisa gastar. Escola particular, segurança particular, creche, o plano de saúde. Então, é um sistema hoje que o cidadão, como a Alessandra, se sente tão penalizado porque ele tem que pagar essa tributação altíssima e ele tem que pagar tudo de novo para os entes privados. Ele paga tudo de novo, escola, saúde, segurança. Então, gasta duas vezes. Esse é um grande problema que, pelo menos eu, como profissional da área tributária, enxergo no Brasil. E como cidadão também. Como cidadão, exatamente. Sem dúvida, essa questão do crescimento industrial, eu vou fazer uma outra ressalva aqui. Muitas vezes a gente coloca como, poxa, o que dificulta o crescimento industrial, o desenvolvimento industrial. O desenvolvimento industrial é importante para um país porque, além de gerar emprego, gera uma tributação excepcional. Agora, olha só que coisa curiosa, até 2012, nós estávamos com uma participação da indústria quase que de 30% do PIB. Agora, em torno de 25% do PIB. A que se deve essa questão? Uma das causas apontadas, sem dúvida, é o aumento da taxa de juros muito alta, que impede até que a sociedade compre os bens que são produzidos pela indústria. O outro, além dos juros, e nunca é pouco indicar, é a própria concorrência chinesa. É incrível. Mas olha, a indústria brasileira, além da tributação, encontra nos produtos chineses equipamentos de boa tecnologia e não precisa produzir sujeita a uma tributação tão intensa e complicada e sofisticada. E olha só, nós aqui estamos conversando apenas sobre a tributação resultado da política fiscal propriamente dita. E nós não conversamos sobre a tributação que existe sobre os salários, que deixa qualquer outro jurista, advogado, também de cabelos em pé. É uma sofisticação muito grande a quantidade de encargos pagos sobre salários. E olha, sobre salários, nós temos quase que uma parte dele associada a um outro orçamento, não o orçamento fiscal, mas o orçamento da Previdência Social. E aí é outro emaranhado que faz com que também a indústria se desestimule e veja outras alternativas como a Argentina, como o Paraguai. A deixar de investir aqui. Para se instalar. E deixa de se instalar aqui no Brasil. Então, a política tributária, sim, pode prejudicar o crescimento industrial, taxa de juros pode prejudicar o crescimento industrial, a concorrência chinesa pode prejudicar o crescimento industrial. Tudo isso somado desestimula o crescimento industrial do país. Olha só, gente, que sensível tudo isso, esse bate-papo que nós estamos tendo. E eu gostaria de trazer e conferir o resultado da nossa enquete para entender, mensurar por onde que caminha e o conhecimento dos nossos seguidores. De que forma que a reforma tributária já está batendo ali na nossa porta. Na tela. Então vamos lá, 60% considera que a carga de impostos tende a aumentar, 20% ainda sei pouco sobre esse tema, 17% muda o sistema, mas o bolso sente igual, essa é a impressão que 17% dos nossos seguidores têm, e 3% apenas de que o modelo vai ficar mais justo e também mais transparente. Gostaria da avaliação de vocês com relação ao resultado dessa enquete que nós trazemos. As 4 alternativas estão corretas. As 4 estão corretas. As 4. O sistema vai ficar mais transparente, mas há um preço a ser pago pela transparência do sistema, que é o aumento da carga tributária. Aliás, deixa eu aproveitar a vírgula só para terminar de responder a Alessandra. Ela perguntou se haveria um boom imobiliário em São Paulo em razão do fim dessa guerra fiscal. E eu acredito que sim. Imagina, por exemplo, hoje um empresário que tem um conjunto de empresas aqui no estado, ele utiliza o porto de Itajaí, em Santa Catarina, para fazer as operações com o exterior, por conta de incentivo tributário que tem em Itajaí. Ou então no Porto do Espírito Santo, que também tem incentivo tributário, que não tem no Porto de Santos. Com a uniformização da tributação, esse empresário tende a ficar em São Paulo.
e economizar com custo logístico. Então há uma tendência, a pergunta dela foi muito inteligente, eu acho que há uma tendência sim de ter um aumento muito grande aqui da procura por imóveis e espaços nesse cordão que a gente tem aqui de Vale do Paraíba, São Paulo, região de Campinas, que está logisticamente bem intercalada com Santos, né? E os aeroportos. Muito bacana. Também gostaria de comentar que as 4 posições estão corretíssimas. Nenhuma delas é uma inverdade. Apenas destacando que, com relação à percepção fiscal, novas áreas vão incidir com tributação e essa percepção é correta. Algumas vão diminuir, o caso, por exemplo, de bens essenciais, produtos alimentícios, o caso do imposto de renda sobre 1, 2 ou até 3 salários mínimos, mas depois a compensação Teremos faz com que outras áreas tenham uma sensação de tributação maior. Com relação ao Porto de Santos, é verdade. O Porto de Santos está estimando exatamente o aumento de carga e ele já está trabalhando numa expansão exatamente antevendo um cenário novo de tributação. Só para finalizar, 30 segundinhos para cada um. Lá em 2033, teremos um Brasil mais forte, mais competitivo, na opinião de vocês? Essa pergunta é complicada, hein? É saia justa. É saia justa. Eu acredito, eu estou colocando aqui a minha visão como profissional, está ocorrendo um movimento de tentativa, ao menos, de distribuição de renda. Eu vejo, quando eu leio a Lei Complementar 214, eu vejo notoriamente essa tentativa de se tributar quem é mais forte e gerar oportunidade para quem tem menos força, para quem é hipossuficiente. Eu destaco, por exemplo, que o Simples Nacional e os microempreendedores individuais, né, os MEIs, eles vão continuar tendo os benefícios das suas legislações específicas e podem ter uma competitividade nesse sentido. Há uma tendência de alinhamento com a Europa, penso eu, assim, né? Mas eu ainda votaria por uma diminuição da carga tributária, que eu acho que é muito alta. Perfeito. Olha, a diminuição da carga tributária é necessária, Dani. Não tem como continuar num nível tão elevado. Então, eu espero que em 2033 ocorra realmente uma redução de carga tributária, apesar da completa implementação desse nosso sistema. E que ocorra também, em função dos MEIs, essa diversificação industrial e urbana que nós necessitamos, com maior ocupação, principalmente de mão de obra. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha adorado aprender um pouquinho mais a respeito da reforma tributária. Deixo à disposição os contatos, tanto do Antônio Carlos quanto do Agostinho, vão passando aqui na sua tela. Excelente restinho de tarde. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.